Semana passada, uma terça-feira, nós nos reunimos ali em cima, preparando um café para organizar o café antes da aula dos homens e começamos a comparar as mãos de cada um. E primeiro chegou a minha mão, bem vizinha, mão enfermeiro. Daí veio o Cleiton, mostrando a mão dele, vários calos, bem mais grossa que a minha. Vamos ver aí esse. E aí veio o João Luiz e mostrou as mãos dele. Grosso, rígido, pouca sensibilidade, muita calorosidade. E eu, na minha cabeça, pensei que algum dia eu precisar de alguém, eu vou chamar isso. Porque, por mais que eu saiba fazer as coisas, as minhas mãos não dariam. Ela é muito fina. Ela foi feita para sentir pulso, para diferenciar músculos e ossos. Agora, eu gostaria que você olhasse para o lado e procurasse entender o que está aqui. Quem seria a pessoa que você chamaria se estivesse precisando comprar um carro? Talvez o Ari? Talvez o Limar? Não sei. Quem seriam as suas pessoas? O Evaldo? Quem você chamaria ou com quem você conversaria diante da realidade da morte? As boas noites. Quem me ajudaria a identificar ou apontar os seus filhos? Quem me falaria ou me acalentaria dizendo: você cumpriu o seu propósito? Quem responderia essa pergunta para você? Quem você pensa que é hoje, aqui, agora, tem a ver com onde você tem colocado as suas energias? Para mim, nós temos estudado sobre essa parte de interpretação, de estudo, de análise de texto. Quando a primeira lição que precisamos aprender é a necessidade de gastar, investir e aplicar muitas horas à leitura e a leitura exaustiva do texto que nós vamos estudar. E como enfermeiro que faz 40 horas por semana, é um pouco complicado colocar mais horas ainda na vida. Então, neste momento, eu penso muito, sou enfermeiro, mas não posso deixar de esquecer que sou filho de Deus. E eu falo isso com a intenção de que nós não ignoremos quem nós somos durante a segunda a sexta-feira, segunda a sábado. Nós precisamos manter essa identidade, lembrar que nós ainda somos cristãos, ainda somos filhos, somos filhos. Quem você é? Na verdade, na história da humanidade, nós vamos encontrar muitas respostas e até tentativas de responder a essa questão do propósito, de benefício, com que nós identificamos, como nós nos comportamos durante o dia. E algumas pessoas vão tentar responder essa pergunta de uma maneira simples. Vão tentar dizer assim: nós vivemos para glorificar a Deus. Amém. Eu não estou dizendo que essa é uma resposta errada, pelo contrário. Respostas simples, às vezes, carregam consigo muito sentido. A questão que fica com essas respostas simples é o que nós podemos fazer neste mundo cada vez mais rápido, cada vez mais conectado, cada vez mais informatizado. Parece que as coisas que nós fazemos
Não nada. Tiago vai tentar nos lembrar disso. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. O que vocês acreditam que é a vontade de Deus? Vamos glorificar a Deus. Amém. No domingo nós fazemos isso, muito bem. Mas como nós vamos fazer isso ao longo da semana? Como nós vamos fazer isso nas dificuldades do dia a dia? O primeiro ponto vai ser justamente esse, né? De tentar responder essa pergunta. Quem você pensa que é? O que você pensa de você mesmo? Por que você acha que deve vir para a igreja? Por que você acha que precisa estar aqui hoje? Ou melhor, né? Temos irmãos com muitas habilidades, muitas profissões. O que você acha que é a vontade de Deus que você faça com essas habilidades? Você acha que porque você sabe fazer contas, você deve ser financeiro, e fazer o financeiro para Deus necessariamente? Como você glorifica a Deus fazendo parte do Cristo? Ou como você acredita que pode, ou, desculpa, por que você acredita que precisa estar aqui? A nossa questão hoje, sobre a nossa identidade, ela vai ser auxiliada pelo texto de Hebreus. Hebreus é um capítulo, um livro, que ele não tem aquela parte de Paulo para Judéia. Não tem essa parte. Então, nós temos uma autoria comum. E no livro de Hebreus é apresentada a questão da superioridade de Jesus. A superioridade da nova aliança em relação à fé, em relação ao mosaico. É muito claro em Hebreus a distinção entre Jesus e todas as outras autoridades. Essa superioridade, no entanto, ela não é estabelecida sem um argumento. O argumento de Hebreus, o autor de Hebreus, para falar sobre a superioridade de Jesus, está nas concessões e nas causas. Às vezes, quando nós vamos falar de nós mesmos, nós falamos das nossas habilidades, das nossas profissões, da nossa idade, dos nossos relacionamentos. E o autor de Hebreus, ele não pode, quando ele vai falar da superioridade de Jesus, da nossa aliança, ele apresenta os argumentos que justificam essa superioridade. Por que Jesus é superior a Moisés? Por que Jesus é superior a Abraão? Por que Jesus é superior a Deus e ao filósofo? Por que Jesus é superior a esse filósofo? A superioridade de Jesus está baseada naquilo que nós ganhamos por meio dele. Eu, como aluno do meu pai, o que eu ganhei foram várias funções, vários aprendizados, e eu utilizo muito deles. Mas como aprendiz de Jesus, como seguidor de Jesus, eu ganho, segundo o autor de Hebreus, proteção, eu ganho misericórdia, porque ele que percebe por nós, nem o outro. Eu ganho encorajamento, é isso que nós fazemos aos domingos. Compartilhamos a ceia para lembrar que Jesus fez por nós e nos encorajar uns aos outros na fé. E eu ganho esperança. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você, né? Deus está cuidando de você, mãe. Deus está cuidando de nós. Eu ganho um relacionamento com Deus. Esse relacionamento não é para agora, é para agora e para depois. O autor de Hebreus parece essencialmente preocupado com os destinatários, querendo que eles confiem em Jesus como origem, meio e fim da promessa de vida eterna. O autor de Hebreus, ele não quer que os leitores que eles olhem para as filosofias, que olhem para os rabinos, que olhem para a Torá. O autor de Hebreus quer que os leitores olhem para Jesus e lembrem de Jesus. E no nosso texto,
de hoje, especificamente, lido anteriormente do José, o texto de Hebreus, capítulo 4, 14 a 16, ele nos apresenta dois personagens. O primeiro personagem é Jesus é apresentado de maneira muito clara como sacerdote, como sumo sacerdote, como sacerdote superior. É aquela pessoa que entra no Santo dos Santos e vê Deus, que se intercede e se relaciona mais intimamente com Deus. E, na verdade, o que nós hoje precisamos inculcar na nossa mente, como que Deus tenta reforçar o que é, na verdade, que Pedro e João viram quando Jesus foi transfigurado. Pedro e João viram o sumo sacerdote do Santo. Eles viram Jesus conversando com Elias, com Deus e com o próprio Deus. E nesse momento, Pedro, com o frango de nós, tenta fazer essa questão, tenta assumir essa função de intercessor, de pessoa com habilidade, pessoa que pode fazer alguma coisa. Pera aí, Deus, eu sou alguma coisa. E Deus fala: este é o meu filho amado, a ele dei ouvido. O segundo personagem apresentado no capítulo 4, 15 de Hebreus, é um personagem que talvez seja um pouco confuso. O segundo personagem não é o pai, teoricamente seria o pai, não é o pai. O segundo personagem é a criança. E essa criança, ela pode ser entendida de duas maneiras. A primeira é como humanidade. A humanidade. É o segundo personagem do capítulo 4, versículo 14 a 16. Mas nós precisamos mostrar que o texto está se referindo para a igreja na terra. Então, esse menino também pode ser a igreja. Vamos tentar assim, certo? Então, a igreja é o segundo personagem do texto. O autor de Hebreus estabelece uma relação entre Jesus e Deus, e agora ele está estabelecendo e propondo que existe uma relação entre a igreja e Jesus. E nessa relação existe a identidade, existe uma mentalidade consciente. A igreja crê, a igreja sabe, a igreja conhece a sua realidade. E a realidade da igreja é que ela é quem recebe a graça. A igreja, como esse meninozinho, recebe o presente. A graça é esse presente merecido. É esse presente com a dieta. A igreja recebe a graça. A segunda parte dessa relação, o estudo do texto, é a mentalidade grata da igreja. A igreja que entende, conhece e se aproxima desse Deus, de Jesus, ela se vira para o trono de Deus. Não apenas isso, o texto vai usar palavras fortes. Conservar tem a ver com abraçar, agarrar a confissão. Não soltar por nada. O quarto aspecto da identidade da igreja, apresentado nesse texto, é que é preciso que a igreja reconheça que ela é fraca. O texto vai dizer: nós temos um sacerdote que é capaz de compadecer nossas fraquezas, e também por elas, mas sem pecado. Logo, se nós não somos fracos, Jesus não se compadece por nós, porque ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico. Se ele precisa se compadecer, se essa relação ela é estabelecida nesse reconhecimento de fraqueza. Porque o nosso melhor momento de força está longe do momento de força. A nossa mentalidade ela é humilde. A igreja reconhece a necessidade da humanidade. O homem fraco, a mulher que é fraca, que é frágil.
O quarto aspecto é, finalmente, entender que esse presente que nós recebemos de Jesus, que nós recebemos de Deus, não é um presente cheiroso, não é um presente perfumado, não é um presente profundo, não é um presente saboroso. Nesta existência terrena, esse presente tem um gosto amargo. João vai usar essa expressão. Ele é doce na boca, mas amargo. A dificuldade de matar o velho homem, de assumir que agora nós não somos mais enfermeiros, pedreiros, cientistas, engenheiros, filósofos, professores, nós somos filhos de Deus. Assumir essa nova identidade transparece uma mentalidade de humilhação. E esse talvez seja o maior desafio para a igreja. Entender os desafios da jornada do Cristo. Muitas vezes, como cristãos, quando as pessoas se abrem a ouvir, elas estão em momentos de fraqueza. E acreditam que se agarrando a Jesus, o problema delas vai ser resolvido. E a esperança delas se baseia na resolução desse problema. E aí elas estudam a Bíblia, se batizam e enfrentam alguma dificuldade e começam a questionar. Mas eu não ia mais sofrer? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Enquanto que a resposta que o autor de Hebreus está propondo aqui é que essa pergunta nem deve passar. Eu posso não entender o que está acontecendo agora, mas eu tenho alguém que pode ajudar. O autor de Hebreus quer lembrar os leitores que em Jesus a igreja tem um destino muito superior ao destino costurado pelas dificuldades gregas, humanas, e o destino que a igreja tem a chance de obter pode estar acessível por meio de Jesus. Ele é o guia, o caminho e o próprio destino em si. Esse destino não será alcançado em um campo de rosas, mas por meio de esforço, fidelidade e testemunho. Sabe que antigamente a humanidade ela ultrapassa alguns limites. O último limite foi o espaço, né? Então o homem saiu da Terra. Mas antes disso havia o mar. Então, nas fragilidades, o homem buscou no mar reconhecer ou entender maneiras de superar esse desafio. É então que os fenícios, vizinhos de Israel, começam a construir os barcos. E dos fenícios, os gregos, os romanos, e essa nova tecnologia do barco, a princípio, ela era mediada pelas velas, pelo vento. Mas depois, ela começou a ser desenvolvida ou sustentada pelos remos. Os barcos que eles criaram, eles tinham um nome, que talvez você saiba. O nome desse barco é Milena. E é daí que vem a lenda de muitas pessoas. Nesses barcos com muitos remadores, de 40 a 60 remadores, esses remadores eles ficavam na parte de baixo, ou seja, eles não viam o mar, não viam a terra, eles só viam o seu companheiro na frente e o seu companheiro do lado. Então lá estavam eles, abraçados com esse reino, e a única missão deles, a única função deles, real, da se desenvolver era escutar o ritmo do percussionista, que era o personagem que ficava lá atrás. Ele recebia as ordens do capitão e ele ritmava as rimadas.
às vezes mais forte, às vezes mais lento, às vezes mais rápido. E os remadores só tinham que entender uma coisa: eu vou esticar mais o meu braço, ou eu vou afundar mais. Eu preciso fazer isso junto com aquele que está do lado, junto com aquele que está na minha frente, e eu não posso bagunçar para subir o carro. Algumas galeras tinham 2, 3, 4 andares. Então não bastava que eu remasse certo no meu banco. Era preciso que toda a galera remasse de maneira unida. Na verdade, essa é uma das qualidades dos remadores, né? A coletividade, o compromisso, a disciplina, a resistência de sustentar o tom de remadas. E, finalmente, o capitão era aquele que estava no comando do navio. Ele era o responsável pela tomada das decisões, aquele que precisava conduzir não apenas os remadores, mas às vezes os passageiros. Às vezes ele era o responsável por conduzir todo o exército até o objetivo. No final das contas, o capitão é o responsável pelo sucesso ou pela naufrágio dessas pessoas. Dessas 40 a 300 pessoas somente de remador. O ponto é, você se sente assim às vezes? Essa é a pessoa que você se identifica. Quem você é aí durante a semana? Você é uma pessoa cansada? Ô Lucas, você quando olha para o cenário do mundo, você fica triste? Você fica triste, Cleiton, quando você olha para o mundo e se depara dessa maneira de espelho, cansado, sobrecarregado, impotente. A verdade é que sim, cada um de nós vai passar e vai viver de uma maneira diferente. Nós vamos passar por dificuldades, cada um no seu coração vai reconhecer as próprias fraquezas, os medos, os traumas. E isso vai tentar nos fazer acreditar que nós somos, sim, os únicos responsáveis por conduzir parte da nossa vida. A nossa habilidade de olhar para os problemas, para os medos, para os traumas, ela vai tentar o nosso coração a acreditar que nós somos os capitães da nossa própria vida. Enquanto que, em verdade, de fato, nós precisamos lembrar que sim, ainda que o mar teste o nosso espírito, e ele não vai testar o nosso espírito de maneira filosófica, vai testar a nossa família, vai testar o trabalho, vai testar em questões maiores, questões sociais, questões políticas. Nós somos cercados por pessoas que acreditam em muitas coisas. Haverão embates religiosos e não apenas isso. Sozinhos em nossos quartos, nosso companheiro. No nosso momento mais íntimo, as nossas próprias ideias vão nos atormentar. E a resposta que nós temos vai indicar quais reinos nós temos tomado. Em qual barco nós temos embarcado. Se nós temos embarcado no nosso próprio barco, tentado levar as coisas do nosso jeito, assumindo os riscos que nós muitas vezes não sabemos, ou se nós estamos aceitando o convite do autor de Deus e estamos tomando os termos do barco de Jesus. A questão do barco de Jesus é que nesse barco nós precisamos não apenas remar e entregar coisas do que a Deus. Nesse meio aí nós precisamos animar quem estiver levando a nossa volta.
Porque se o irmão Antônio estiver remando sozinho essa família, o remo dele vai quebrar. Porque se o Davi estiver remando sozinho aqui nesse plano aqui, a gente não vai chegar no nosso objetivo. Nós vamos perder o Davi, nós vamos perder o Antônio, nós vamos perder as pessoas que estão remando sozinhas. Eu não posso remar sozinho, porque remando sozinho eu estou tentado a acreditar que eu consigo conduzir todo o barco sozinho. Quando eu olho para um lado e vejo a outra pessoa, meu irmão, em dificuldade, ou em força, em ânimo, o que eu preciso fazer é amém. Obrigado, Senhor, por ter essa pessoa aqui do lado. E essa pessoa me anima, nós abraçamos esse momento como se nada mais fosse importante, porque na verdade não é. Então nós pegamos esse momento juntos, e nós vamos conseguir alguma coisa. Nós estaremos entregando, assumindo esse compromisso que o amor de Deus tem. Mas nós ainda não iremos mover o barco sozinhos. Eu ainda preciso estar atento ao remador que está na frente, ao remador que está atrás. Mais do que tudo, eu preciso ser esse agente de encorajamento. Eu preciso ser pai, irmão, amigo, filho dessas pessoas que estiverem à minha volta. Deus, de fato, conhece as nossas lutas. Deus não é um capitão ausente e distante que não possa se compadecer de nós. Na verdade, o próprio Jesus teve que não apenas remar, como construir barco. Para esse barco, ele nos convida. Talvez você tenha muitas habilidades. Não estou questionando isso. Talvez você saiba fazer muitas coisas. Mexer no computador, fazer transmissões, talvez você saiba construir bancos, talvez você saiba construir prédios, talvez você saiba salvar vidas, talvez você saiba como transformar energia química em energia física. Eu não duvido. Mas Deus quer que eu e você sejamos remadores. O texto de Romanos 12 vai nos ajudar a ler de uma maneira um pouquinho mais ampliada do que o autor de Hebreus tentou nos dizer. Romanos capítulo 12, versículo 9, vai dizer o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em uns aos outros. Nos vemos, não sejais inimigos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverando. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal formado, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados irmãos, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim: a Deus pertence a vingança. Eu é que retribuirei, Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás pragas e por tua casa.
Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Para sabermos quem nós somos, e até mesmo para sermos alguma coisa, nós precisamos lembrar quem é Jesus e o que ele fez por nós. A nossa identidade está diretamente relacionada àquele momento histórico. E nós só poderemos gozar das alegrias, das bênçãos que esse momento histórico pode providenciar se nos lembrarmos dele. No mar, levou o calmo. Diante das batalhas da vida, nós precisamos tomar medo e receber de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.